Olá, pessoas! Vamos à nossa última aula do pré-vestibular dessa semana. Bem, a gente está fazendo as aulas em ordem alfabética, então essa aqui é a aula da Química E. Lembrando que a Química D e E, essas duas, agora é de quarta-feira, elas já estão na apostila 3, então a gente está começando a apostila 3 das Químicas D e E. Portanto, essa será a aula 9, começo da apostila 3, aula 9 da Química E. Ok? A gente viu na última aula, nas duas últimas aulas, radioatividade. A gente viu o histórico de radioatividade, a gente viu os tipos de emissões radioativas, né, alfa, beta e gama, a gente viu as equações nucleares da radioatividade, a gente conversou sobre desintegrações, né, que são processos naturais, né, de reações nucleares. A gente conversou sobre transmutações, que são processos feitos em laboratório, artificialmente, na radioatividade. E aí a gente fechou essas duas aulas de radioatividade, que foram as aulas 7 e 8 da Química E. Agora a gente vai ver um outro aspecto da radioatividade, que é o aspecto de medir velocidades. Por quê? Porque na radioatividade a gente tem inúmeros tipos diferentes de materiais radioativos. E eles acabam se desintegrando naturalmente. A gente viu as séries radioativas, lembra da semana passada? Séries ou famílias radioativas, que são aquela série de decaimentos radioativos, né, naturais, que ocorrem com elementos químicos, naturalmente, e que eles vão se transformando em outros nessa esperança, entre aspas, uma esperança, né, porque eles não têm consciência, mas nessa sequência de decaimentos radioativos até que em algum momento gere um átomo que é estável. Porque a ideia da radioatividade é que os átomos são instáveis, né? Eles têm uma instabilidade dentro do núcleo. Isso faz com que eles queiram jogar emissões para fora para se estabilizar. Tem muita energia concentrada no núcleo do átomo, onde estão os prótons e os nêutrons, né? E isso dá uma instabilidade para o átomo. Ele joga emissões para fora, alfa, beta, gama, raio-x, enfim. Ele joga coisas para fora do núcleo atômico para tentar se estabilizar. Em algum momento ele vai acabar gerando um átomo estável, mas até lá são uma série de decaimentos radioativos. E cada uma dessas espécies que decai radioativamente, ela decai numa certa velocidade. Existem materiais radioativos que eles emitem tanta, mas tanta radiação que logo eles vão desaparecendo e formando novos materiais. Porque, bom, por exemplo, você pegar lá um pouco de polônio. O polônio, com o tempo, um isótopo especial do polônio, né, um dos vários que existem, um deles acaba emitindo partícula alfa e se transformando em chumbo. Então, o polônio, se tiver uma pedra de polônio, assim, um tijolo feito de polônio, né, esse tijolo feito de polônio, ele, com o passar do tempo, ele não vai sendo 100% polônio, porque o polônio vai acabar decaindo radioativamente e vai formar chumbo, por exemplo. Um chumbo radioativo, vai formar chumbo. Então, o que era 100% polônio, com o passar do tempo, os átomos aos poucos vão acabar emitindo radioatividade e se transformando, né, através da emissão de partículas beta ou partículas alfa, né, nesse caso em especial do polônio, partículas alfa, eles vão acabar jogando emissões para fora do núcleo, se transformando em outros elementos químicos e deixando de ser o polônio, que era originalmente. Então, de 100% daquele tijolo, que era 100% polônio inicialmente, com o passar do tempo, dependendo ali de qual que é a velocidade com que ele decai, depois de alguns minutos, ou alguns segundos, ou algumas horas, ou alguns dias, ou alguns anos, ou milhares de anos, a gente vai ter grande parte daquele tijolo que era feito inicialmente apenas de polônio, sendo feito não de polônio apenas, mas de vários outros elementos químicos que foram criados a partir desse decaimento radioativo. Então, é muito importante para a ciência da radioatividade a gente descobrir quais são, né, cineticamente, e esse termo de cineticamente envolve essa ideia de movimentação lá da física, né, da cinética, que era toda aquela parte da cinemática que estudava velocidade média, aceleração e tal. Então a gente vai falar sobre velocidade nessa aula. Velocidade de quê? Tem um carro que está a velocidade média tanto. Não, nada a ver, não tem nada a ver com carro. O que a gente vai medir é a velocidade de desintegração desse material radioativo. Isso quer dizer que, bom, esse material radioativo ele vai decair, né, emitir lá radiações, e ele vai se transformar em outros elementos químicos, e isso pode acontecer muito rápido, tipo em frações de segundo, ou isso pode acontecer em milhares de anos. Pode ser muito lento, muito lento. Depende muito do material. Então existem materiais diferentes que são às vezes mais rápidos e às vezes mais devagar para fazer o decaimento radioativo, né, para se desintegrar.
Então, a gente vai começar com o conceito de velocidade média. Bem, o termo velocidade média de desintegração, e aqui eu coloquei a equação que eu estava comentando oralmente, né? Do polônio se transformando em chumbo através da emissão de uma partícula alfa. Bem, essa equação aqui, ela acontece num certo tempo. Então, se eu tenho lá um material, que é inicialmente apenas polônio, eu coloco ele numa balança. E com o passar do tempo, eu coloco ele numa máquina que detecta lá quantos átomos ainda tem, você vai percebendo que com o passar do tempo, esse polônio vai desaparecendo e vai criando chumbo. Então o chumbo vai aumentando sua concentração e o polônio vai diminuindo sua concentração com o passar do tempo. Tem como a gente fazer uma velocidade média, tipo de quantos átomos de polônio estão se desintegrando por segundo, por exemplo, por minuto, por hora? Tem, e é isso que a gente vai acabar vendo aqui rapidinho. Existe essa forma de você calcular a velocidade média de desintegração, né? Que é um delta do número de átomos iniciais, aqui, ó, né? O final menos inicial, né? Lembra que delta da física lá, caiu minha folha. Delta da cinemática da física, delta S, por exemplo, né? Deslocamento escalar, era S menos S0, ou seja, a posição final menos a posição inicial. Se fosse uma variação de velocidade, um delta V, lá na parte de aceleração, um delta V, seria a velocidade final menos velocidade inicial. Aqui vai ser número de moléculas que tem no fim, menos o número de moléculas, ou átomos, né? No caso é mais comum átomos, na verdade. Número de átomos de um certo elemento que tem no fim, menos o que tinha no começo. Então você vai fazer um delta delta do número de átomos, esse delta N maiúsculo, tá? Delta do número de átomos que tem do nosso isótopo radioativo inicial, tá? Bom, então, velocidade média de desintegração vai ser a variação do número de átomos, né? O quanto que desintegrou, quantos átomos desintegraram, esse delta N, pelo delta T, que é a variação de tempo. Então vai ser lá, átomos por segundo, átomos por minuto, átomos por hora. Depende da situação, é mais prudente usar segundo, usar minuto, usar hora. Depende do caso, às vezes é muito rápido, às vezes é muito devagar. Então essa variação de tempo aqui não tem meio que um padrão, tá? Depende muito da situação. Mas você sabe que é o número de átomos por uma unidade de tempo, beleza? Bem, e aí como é que funciona? Se eu tenho... se eu vou medir lá por segundo quantos átomos estão se desintegrando, imagine que eu tenha dois sistemas. Um deles é uma pedrinha desse tamanho aqui de um mineral que tem urânio radioativo. Uma pedrinha de nada. E outro é uma rocha de 40 quilos do mineral que tem urânio radioativo. Qual dos dois vai ter uma velocidade maior de desintegração? Se a velocidade de desintegração é o quantos átomos estão se desintegrando por tempo, então importa quantos átomos tem, né? Quanto mais átomos tiver, mais fácil vai ser essa desintegração, mais átomos vão estar se desintegrando ao mesmo tempo e vai dar uma velocidade maior. Isso quer dizer, quanto mais matéria radioativa eu tenho, quanto maior a massa, quanto maior o número de átomos radioativos que eu tenho, maior será a velocidade de desintegração, né? Porque vai ter mais átomos se desintegrando. Por quê? Porque tem mais átomos, né? É uma associação simples. Então, no caso aqui, existe essa relação, tá? A velocidade média de desintegração, ela é diretamente proporcional ao número de átomos que tem. Então, se tem muitos átomos, tem, sei lá, 1 quilo. Se tem 1 quilo de urânio radioativo, esse 1 quilo ele vai dar uma velocidade média de desintegração. Mas aí, com o passar do tempo, esse urânio ele vai sendo desintegrado, né? Então ele não é mais urânio, ele vai virando outras coisas. Então o número de átomos de urânio que tem, ele vai diminuindo com o tempo. Por quê? Porque ele está se transformando em outro átomo, sei lá, um tório, por exemplo. Então vai aumentando o número de átomos de tório, mas o de urânio vai diminuindo. Então se vai diminuindo o número de átomos, o que vai acontecer com a velocidade de desintegração com o passar do tempo? Diminui também. Então, se você pegar lá 1 kg de urânio radioativo e aí for contabilizar a velocidade média dele no começo, né, do tempo que você vai medir lá e ficar monitorando ele, com o passar do tempo você vai ver que o número de emissões radioativas vai cada vez ficando menor. Por quê? Porque tem menos átomos. Tem menos átomos se desintegrando de urânio. Então, o número de emissões que o urânio joga, né, no ambiente é muito menor. Então, com o passar do tempo, o número de átomos vai ficando cada vez menor, porque ele vai se transformando em outro tipo de matéria. E aí, a velocidade média também vai diminuindo. Ou seja, a velocidade média ela tem uma relação de primeira ordem com o número de átomos. Né? O número de átomos e a velocidade média eles têm uma relação de primeira ordem. O que eu quero dizer com isso, matematicamente? Eu quero dizer que um é diretamente proporcional em relação ao outro. Então, se eu tenho lá
metade do número de átomos que eu tinha no começo, a velocidade média vai ser metade. Se eu tenho 1/10 do número de átomos que eu tinha no começo, a velocidade vai ficar 1/10 da velocidade inicial. Então, tudo que acontecer com o número de átomos acontecerá ali proporcionalmente com a velocidade média. E aí, existe essa equação, que é uma equação que você consegue achar através do número de átomos, você consegue achar o valor direto da velocidade média. É uma equação que eu na verdade, nunca vi cair em exercícios, em prova, ela, para fazer conta. Mas a parte teórica dela é importante você saber, tá? Qual é a parte teórica dessa equação? Bem, primeiro que esse C é uma constante de proporcionalidade. Ele só serve para montar a equação. Ele podia sumir aqui e eu só ia dizer para vocês o seguinte, ó, o que eu acabei de dizer, né? O número de átomos é diretamente proporcional à velocidade. Mas se eu quiser montar uma equação matemática através dessa afirmação, basta eu colocar uma constantezinha C, que é um número. É só um número. Esse número não tem significado físico nenhum. É só um número que foi colocado aqui para essa equação poder dar certo. Para esse número multiplicado por alguma coisa, dar o valor do V. Porque eles não são iguais, né? Eles são apenas proporcionais. Então, para montar uma equação, tem que ter uma constantezinha de proporcionalidade. Essa constantezinha de proporcionalidade, ela aparece muito na física. Por exemplo, não sei se vocês já estudaram, provavelmente sim, força elástica na física. F é igual a K vezes X, né? Ou a menos Kx, né? Vetorialmente. Então, F igual a Kx. Esse K é uma constante elástica. Para que ele serve, essa constante elástica? Você tinha o X, que era o deslocamento da mola, né? A deformação da mola, e você tem a força, que vai ser a resposta da mola a essa deformação. Esse K, que está na equação lá da física, ele serve apenas para montar a equação, para dar um número que faça sentido. Porque a gente sabe que a deformação da mola é diretamente proporcional à força que a mola faz. Mas esse K, lá na física, não na química, lá na física, ele diz respeito a quê? É um número que foi colocado ali, né? Alguém quis colocar ele ali. Para quê? Para que essa conta batesse, senão a conta não ia bater. Então esse C maiúsculo aqui, ó, ele é apenas um número colocado aqui para a conta bater. Ele não tem significado nenhum, tá? A não ser que é um número fixo. Então esse número fixo é chamado constante radioativa e depende do elemento químico, depende do isótopo de cada elemento. Então cada isótopo radioativo, ou radioisótopo, como são chamados, né, cada um deles vai ter um valor Czão diferente, porque a sua relação com a velocidade e o número de átomos será diferente por conta da sua natureza. Então, esse C varia para cada elemento químico. Cada elemento químico tem o seu valor Czão de constante radioativa, tá? Que é essa relação aqui entre o número de átomos que existem daquele elemento radioativo e a velocidade média dele, ok? Bom, agora vamos conversar sobre vida média. Vida média é o quê? Vocês devem ter ouvido falar já em geografia sobre... Agora, geografia não é meu forte, mas eu vou começar a tratar de assuntos que eu não sei aqui. Então, se vocês quiserem me corrigir alguma coisa besteira que eu fale, beleza, tudo bem, tá? Na geografia existe algo chamado estimativa de vida, né, de uma população, né, que diz respeito a uma média da população de qual mais ou menos é a idade em que a pessoa vive na sociedade. Digamos, 70 anos, a estimativa de vida de alguém numa sociedade, ou 30 anos, se for uma sociedade mais violenta, degradada, enfim. A estimativa de vida não quer dizer assim, que tipo, se a estimativa de vida no Brasil for 70 anos, quer dizer que quando eu fizer 70 eu morro. Todo mundo morre com 70. Não é assim. Quer dizer que, numa média, tem muita gente que morre com 20, com 30, com 50, tem gente que morre com 100, mas a média ali deu a estimativa de 70. Então, em média, 70. Não quer dizer que vá, de fato, morrer com 70, mas a média lá do país deu 70. Num caso que eu estou chutando aqui, tá? Não sei qual é do Brasil hoje em dia. Nem da região aqui onde mora, não sei mesmo esse valor, tá? Mas existe, esse valor existe. Então, essa estimativa de vida, ela existe tanto na geografia, mas vai existir também na radioatividade. Porque na radioatividade, os átomos, eles têm uma vida... Os átomos radioativos, né? Os radioisótopos, ou isótopos radioativos, os átomos radioativos, eles são todos sinônimos, né? Eles têm uma estimativa de vida também. Então, por exemplo, um iodo lá com uma certa massa, ele tem alguns átomos do iodo que duram ali segundos, alguns átomos que duram vários minutos, mas em média tem uma estimativa de vida para cada isótopo radioativo. E essa estimativa de vida de um isótopo radioativo é o que a gente chama de vida média, tá? Então, a vida média, ela nada mais é do que uma estimativa de vida para um certo isótopo radioativo. No caso aqui do radônio de massa 220, ele tem uma vida média de 79 segundos. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ele é bastante instável. Então, tipo, em média, dura ali 1 minuto e 10, 1 minuto e 20, em média, para esse cara aqui se desintegrar. Quer dizer, ele
não dura quase nada, né? 79 segundos é pouco mais que um minuto. Então, quer dizer, é uma estimativa de vida, uma vida média, uma estimativa de vida, entre aspas, né? Uma vida média, para ser mais exato, uma vida média muito pequena, 79 segundos. Tem vida média de isótopo radioativo que é menos que um segundo, de tão instável que ele é. Agora, aqui, por exemplo, o tório de massa 234. Esse tório ele tem uma vida média de 35 dias. Isso quer dizer o quê? Que quando passar 35 dias ele vai se desintegrar? Não. Quer dizer que se você pegar lá 1 kg de tório de massa 234, em média os átomos de tório estão durando em média 35 dias. Quer dizer o quê? Tem alguns que duram 50 dias, tem alguns que duram 3 meses, tem alguns que duram 2 dias e já se desintegram, mas em média, a vida média do tório é 35 dias. Já aqui, por exemplo, o rádio de massa 226, a vida média dele é 2.300 anos. Isso quer dizer que, em média, 2.300 anos é o tempo que um átomo desse elemento químico dura antes de se desintegrar, né? Isso quer dizer que tem átomos de rádio, né, desse rádio de massa 226, que duram, sei lá, 100 anos, que duram 5 dias, ou que duram 10 mil anos, 50 mil anos. A gente, em média, sabe que aqui uma estimativa de vida para ele, uma vida média para ele, nesse contexto, é 2.300 anos. Então, essa vida média, ela é só uma estimativa de vida ali, feita através de estatística em cima de cada isótopo radioativo. Cada isótopo radioativo terá a sua estimativa de vida, a sua vida média, ok? Então, essa vida média ela pode ser calculada através dessa fração aqui, ó, 1 sobre aquela constante radioativa. Né? Cada isótopo radioativo tem a sua constante radioativa, que é apenas um número. Tá? Não tem que decorar, eu não sei, por exemplo, nenhuma constante radioativa. Por quê? Porque isso aí tem em tabela, ninguém vai pedir para você decorar isso. Mas cada elemento químico tem o seu, né? Cada isótopo radioativo de um elemento químico tem o seu valor Czão. E se você pegar esse valor C, que é esse daqui, ó, né, dessa constante de proporcionalidade, você pegar ele e inverter, né, tipo, se ele for 50, colocar lá 1 sobre 50, inverter esse valor, você consegue direto ali a vida média dele. Então a vida média de um isótopo radioativo, ela é o inverso da sua constante radioativa. Isso quer dizer que se a constante radioativa for 30, a vida média vai ser 1 sobre 30. Né? E aí, isso aí em média depende lá de quais são os valores aqui de unidade que você está utilizando, mas essa parte de fazer conta com isso, eu só estou falando para você a parte teórica, tá? Porque a parte de fazer conta com essa equação aqui, eu sinceramente nunca vi em exercícios. Mas o raciocínio por trás disso eu considero muito importante. Claro, quando você for fazer todos os exercícios dessa lista, dessa aula 9 da Química E, eu espero que você faça todos, né? E além deles, faça outros, né? Pegue PDFs de exercício, insights de exercício de química e que você aprofunde esses conhecimentos para a sua prova, para você ser muito mais foda que o resto dos concorrentes, que você passe por todo tipo de exercício que existe dessa matéria. E que toda dúvida que você tenha, você traga para mim, que eu te resolva, que eu te fale. Algumas pessoas mandam perguntas para mim pelo WhatsApp e eu prontamente, assim que tenho a notificação, se for alguma coisa rápida, eu mando um áudio ali, tô na rua, sei lá, indo no mercado. Mas isso eu não faço, tá? Não levo o celular pro mercado, que eu tenho medo de pegar coronavírus. Mas quando eu tô em casa, fazendo qualquer coisa, se eu receber uma mensagem de dúvida, o que eu faço se for uma dúvida rápida que eu puder explicar em um áudio de 1 minuto, na hora eu pego o celular e mando um áudio de 1 minuto. Ou se eu precisar gravar um vídeo e tal, de uns 2 minutos ali escrevendo no papel, falando e comentando, eu faço isso também. Então eu estou bastante disponível para tirar dúvidas. Caso você tenha dúvidas e que você esteja a fim de estudar química e você não conseguiu entender alguma coisa, me manda, cara, que eu te ajudo. Tá? Então, eu percebi que ninguém mandou comentário nenhum nos vídeos, né? A princípio esse seria o canal de tirar dúvidas, mandar comentários aqui em cada um dos vídeos para que a gente tivesse controle, né, para que todo mundo ficasse sabendo da sua dúvida e tal, que a dúvida de um fosse a dúvida do outro, mas pelo jeito não funcionou, porque ninguém mandou. Essa aqui já é a aula, acho que 22, né, em ordem, assim, e até agora em 22 aulas, em 20, né, que a gente postou ontem, ninguém me perguntou nada. Então, talvez não seja o melhor meio para vocês, né, perguntar ali pelo comentário do vídeo. Mas, se vocês sentirem mais à vontade de mandar no privado do WhatsApp, me mandem as dúvidas, tá? E aí eu estou respondendo todo mundo que me manda. Tá? Às vezes eu demoro um pouco porque eu não vejo a notificação, mas assim que eu vejo eu tento responder. Se for algo rápido, se não for ou se eu não entendi a pergunta, aí a gente conversa. Mas tentem me mandar dúvidas, tentem fazer exercícios, estar em contato comigo para que eu possa ajudar vocês também, tá? Porque eu me importo realmente com que você entenda química, que você tire suas dúvidas, que você se empolgue em estudar esses assuntos.
e que seja mais leve e produtivo para vocês, né? Do que o mais leve e produtivo possível para vocês. Realmente me importa, realmente. Então, qualquer dúvida que você tiver, na hora de fazer exercícios, em qualquer tipo de exercício, agora que eu abri esse espaço para falar sobre esse assunto, manda que eu te ajudo, beleza? Tamo junto. Então, continuando as nossas discussões, né? Falamos sobre vida média, que é essa estimativa de vida. Falamos sobre velocidade média, né? Que é essa fração aqui da variação de número de átomos, né? O quanto que desintegrou pelo tempo. Isso aí, quando cair, ele vai te dar o inicial e o final. Você faz um ΔN, divide pelo tempo, é bem fácil. E agora, vamos para o prato principal dessa aula. Chegamos no conceito que mais cai dessa aula. E cai muito. Cai na federal um monte. Meu, sério, esse conceito é muito importante mesmo. A gente vai tratar dele de novo numa próxima aula, quando a gente falar das aplicações da radioatividade. Quando a gente falar de datação geológica por carbono 14. Isso vai voltar a aparecer. Que é um termo chamado tempo de meia-vida. Tá? Tempo de meia-vida. Esse é o prato principal dessa aula e é a última coisa que a gente vai ver teórica. Tá? Já está acabando. Basta a gente ver tempo de meia-vida e a gente vai para exercícios. Tá? Bom, o que é o tempo de meia-vida, ou período de semidesintegração, que tem esses símbolos T, 1/2 ou P. O tempo de meia-vida, ou período de semidesintegração, ele é o seguinte. Lembra que a velocidade média de desintegração ela é diretamente proporcional ao número de átomos que existem ainda? Então, começa com bastante átomos. Então, a velocidade média de desintegração é bem alta. Mas o número de átomos vai diminuindo, então a velocidade vai diminuindo também. Isso quer dizer que, proporcionalmente, a diminuição do número de átomos acompanha a diminuição da velocidade média. Isso dá um efeito muito louco, que é o efeito do tempo de meia-vida. Que efeito é esse? Olha só. Eu coloquei uns quadradinhos aqui ilustrativos, que é para te dizer o seguinte. Imagine que você tem uma barra de, sei lá, polônio, rádio, urânio, protactínio, tório, sei lá, radônio, algum elemento químico, algum isótopo radioativo, tá? Pode ser nitrogênio, carbono, desde que seja radioativo. Então você tem lá, digamos, 100 gramas de um material radioativo. Inicialmente, zerou o cronômetro. Vai passar um certo tempo, certo? Depois de um certo tempo, depende muito de que material radioativo é esse, depois de um certo tempo, você vai ter lá apenas metade daquela massa do seu isótopo radioativo inicial. Porque metade daquele isótopo já se desintegrou e se transformou em outra coisa. Se era, por exemplo, no exemplo que a gente viu na equação, né, ainda hoje, se era polônio, virou chumbo. Não é mais polônio. Então você tinha lá 100 gramas de polônio, agora você tem só 50 gramas de polônio. Não tem mais 100. Metade dele acabou se desintegrando. E isso demora um certo tempo, beleza? Para diminuir metade dessa massa. E esse tempo é chamado tempo de meia-vida. O que é o tempo de meia-vida? É o tempo necessário para que metade de uma massa de um material radioativo se desintegre. Metade da massa. Demora um certo valor de tempo, tá? Que tempo que é esse? Aqui eu coloquei embaixo alguns exemplos. Se for o iodo de massa 131, esse tempo é de 8 dias. A cada 8 dias cai a metade da massa que tinha inicialmente. Se for aqui polônio de massa 210, o polônio de massa 210 é 138 dias o seu tempo de meia-vida. Quer dizer, a cada 138 dias, a massa que você tinha cai metade. Então, se eu tinha 100 gramas, depois de 138 dias, aquele polônio vai ter só 50 gramas. E os outros 50? Sumiram? Não, se transformou em um outro elemento químico. Sei lá, se transformou em chumbo. Não sei, algum outro elemento químico. Aqui um outro exemplo, carbono. Carbono de massa 14. Ele tem tempo de meia-vida 5.600 anos. Então, quer dizer, se eu tenho lá 1 kg de carbono 14, daqui 5.600 anos eu vou ter meio quilo. Porque meio quilo vai ter se desintegrado, tá? Então assim, a cada tempo de meia-vida cai metade da massa? Sim. Mas, agora que a gente tem metade da massa, depois do mesmo tempo, olha que louco, vai dar metade dessa metade aqui. Então, ele sempre vai dividindo por 2 cada vez que esse tempo aqui passa. Então, se for iodo, a cada 8 dias cai metade da massa. Então, quer dizer, se eu tinha 1 kg, aí eu tenho 500 gramas, que é metade. Mais 8 dias, 250, que é metade de 500. Mais 8 dias, 125, que é metade do 250. Então, eu começo com 100% de massa,
Depois de um tempo de meia-vida, eu tenho 50%. Depois de mais um tempo de meia-vida, eu tenho 25%. Depois de mais um tempo de meia-vida, eu tenho 12,5%. Depois de mais de um tempo, 6,25%. Vai sempre caindo a metade. Aí você pensa, nossa, mas que estranho, né? Não seria tipo assim, passa um tempo de meia-vida, cai metade. Passa mais um, acaba? Porque 50%, mais 50%, acaba. Não. Seria assim se não fosse esse efeito interessante de a velocidade diminuir junto com a massa. Então a massa está diminuindo, mas a velocidade diminui junto. Então quer dizer que esse tempo para dar metade acaba ficando fixo. É o que a gente chama de tempo de meia-vida. Então, para o carbono 14, se você tinha 100 gramas, passou 5.600 anos, você tem 50 gramas. Passou mais 5.600 anos, você tem 25 gramas. Passou mais 5.600 anos, você tem 12,5 gramas. E sempre cai a metade a cada tempo fixo que passa desse tempo de meia-vida, ok? Então aqui eu pintei esses quadradinhos, né? Inicialmente tinha 20 quadradinhos aqui, depois tinha apenas 10 que sobraram em branco, depois tinha apenas 5 que sobraram em branco, depois tinha 2,5, então está caindo a metade sempre, sempre dividido por 2. Então se eu tenho uma massa, depois do tempo de meia-vida, divide essa massa por 2. Depois, divide por 2 de novo. Depois, divide por 2 de novo. Depois, divide por 2 de novo. A cada tempo de meia-vida, vai dividindo sempre por 2 aquela massa. Beleza? Bom, dá para colocar isso no gráfico? Dá para colocar isso no gráfico. Um gráfico tipo esse. Ó, esse gráfico aqui, ele tem a massa, né, a massa no eixo Y e o tempo aqui no eixo X, ok? Então, começa com uma massa M, que é 100%. Depois de um tempo de meia-vida, cai para 50%, metade da massa. Depois de mais um tempo de meia-vida, cai para 25%, um quarto da massa. Depois de mais um tempo de meia-vida, cai para 1/8 da massa, que é 12,5%. Mais um tempo de meia-vida, cai para 1/16 da massa, que é 6,25% da massa inicial. Então, se a gente fosse colocar isso numa equação matemática, ela poderia ser escrita assim. Ó. A massa que você tem de um elemento radioativo vai ser igual, né? Depois de passar lá certos períodos de meia-vida, certos tempos de meia-vida, vai ser a massa que tinha no começo, dividida por algumas vezes pelo número 2. Tipo, vai caindo a metade sempre. Então, tipo, dividiu 5 vezes pelo número 2. Dividiu por 2, dividiu por 2, dividiu por 2, por 2, por 2. Então vai ser uma certa quantidade de vezes dividida pelo número 2. E como é que a gente representa isso matematicamente? Vai ser a massa inicial dividida pelo número 2 elevado a x vezes. X tempos de meia-vida que passaram, por exemplo. Se você só tem um tempo de meia-vida que passou, só passou um tempo de meia-vida, então esse x igual a 1. Então fica que a massa que você vai ter depois de um tempo de meia-vida vai ser a massa inicial dividida por 2. Se passou 2 tempos de meia-vida, a massa que você vai ter no final vai ser a massa inicial dividida por 2 ao quadrado, que é 4. E se passou 3 tempos de meia-vida, 2 ao cubo, vai ser pegar a massa final, vai ser a massa inicial dividida por 2 ao cubo, ou seja, dividida por 8. Então, se passou um tempo de meia-vida, a massa foi dividida por 2. Se passou 2 tempos de meia-vida, a massa foi dividida por 4. Se passou 3 tempos de meia-vida, a massa foi dividida por 8. Se passou 4 tempos de meia-vida, a massa foi dividida por 16 e sempre vai dividindo por 2. Então essa equação aqui é uma equação válida, tá? Que a massa final é a inicial dividida por 2 elevado a x, sendo x o número de tempos de meia-vida que passaram. A mesma lógica serve para o número de átomos. O número de átomos final vai ser o número de átomos inicial dividido por 2 elevado a x, ou seja, n vezes dividido por 2, né? X vezes dividido por 2, né? 5 vezes dividido por 2. 4 vezes dividido por 2, uma série de vezes dividido por 2, sempre caindo a metade a cada tempo de meia-vida. Vai ficar muito mais fácil quando a gente fizer exercícios, portanto, vamos para os exercícios. Bom, bora para a última resolução de exercícios da semana. Vamos fazer os exercícios da aula 9 da Química E, né, de cinética radioativa. A gente vai começar com o exercício 1. Quer dizer, tem que virar aqui. Exercício 9.1, que é lá de São Paulo. Vamos ver. 9.1, página 3, Química E, apostila 3, aula 9, 9.1. O texto é o seguinte, olha. Efetua-se um experimento sobre radioatividade utilizando um isótopo radioativo de um determinado elemento que possui tempo de meia-vida igual a 15 dias. Sabendo-se que o experimento é iniciado com 240 gramas do isótopo e que no final essa massa é reduzida a 15 gramas, qual o tempo decorrido no teste? Bom, primeiro, queria esclarecer um negócio que eu acho que não ficou tão claro assim.
Eu comentei inúmeras vezes que um átomo radioativo ele faz parte do que a gente chama de um isótopo radioativo. Mas o que isso quer dizer, isótopo radioativo ou radioisótopo? Quer dizer assim, o carbono, por exemplo, tem carbono 12 e carbono 14. O carbono 12 ele não é radioativo, o carbono 14 ele é radioativo. Então o carbono 14 ele é um isótopo radioativo do carbono. Tá? Por isso a gente fala isótopo radioativo, porque alguns elementos químicos têm, para o mesmo elemento químico, por exemplo, o urânio, tem um tipo de urânio que é radioativo e outro que não é. Então, a gente fala isótopo radioativo para não falar que o elemento é radioativo, porque às vezes alguns isótopos de um certo elemento são radioativos, mas outros não são. Tá? Então, por isso que você vai ler bastante nos enunciados isótopo radioativo. E não se assuste, o que quer dizer isso é que é um tipo de isótopo de um certo elemento químico. Esse é o nome que a gente se refere sempre, isótopo radioativo, ok? Então, beleza, tem um isótopo radioativo cujo tempo de meia-vida aqui, o período de semidesintegração é 15 dias. Ele começou com 240 gramas, terminou com 15. Quanto tempo que passou? Beleza? Eu vou fazer esse exercício de duas maneiras diferentes, ok? A gente vai chegar no mesmo resultado, as duas são igualmente válidas. Uma delas vai utilizar aquela equação que eu mostrei, a equação matemática que eu mostrei, e a outra vai ser por lógica. Essa por lógica é o jeito que eu faço normalmente, tá? Eu resolvo, quando a questão é de múltipla escolha, como na primeira fase, eu resolvo por lógica, não tem problema nenhum. Tá? Quando for uma questão assim de segunda fase, é mais bonito você colocar é mais bonito você colocar a equação, né? Mas não é obrigatório também, você pode resolver por lógica. Eu só acho mais bonito colocar a equação. Então, vamos resolver o seguinte. A gente quer saber quanto tempo que passou, certo? Beleza. Então, a gente pode utilizar essa equação aqui. Olha, a massa que você tem no final é igual à massa que você tem no começo, dividida por número 2, x vezes, né? Dividiu por 2, dividiu por 2, dividiu por 2, dividiu por 2. Depende do número x de tempos de meia-vida que passaram. Então, se passou um tempo de meia-vida, dividiu por 2. Se passou 2 tempos de meia-vida, dividiu isso aqui por 4. Passou 3 tempos de meia-vida, dividiu isso aqui por 8. Passou 4 tempos de meia-vida, dividiu isso aqui por 16. E por aí vai. Então, a gente consegue descobrir o número de tempos de meia-vida que passou. Aí, sabendo o número de tempos de meia-vida que passou, basta multiplicar por 15 dias, né? Ah, e se esse x for igual a 1? Quer dizer que passou apenas 15 dias. Se esse x for igual a 2, quer dizer que é 2 vezes esse valor. Quer dizer que passou 30 dias. Se esse valor x que a gente descobriu, o número de tempos de meia-vida que passaram, for 3, então é 3 vezes 15, 45 dias que passaram, ok? Então vamos calcular primeiro pela equação. Você vê que é possível calcular pela equação. 15 é igual a 240 por 2 elevado a x. Multiplica cruzado, né? Isolando aqui, 2 elevado a x é 240 por 15. 240 por 15 é a mesma coisa que 16. Você vai descobrir que x é igual a 4, né? Porque 2 elevado a 4 é 16. Então x igual a 4. Caraca, velho. Tá passando, sei lá, um caminhão, velho, na rua. Muito barulhento. Então, voltando aqui. Isso aqui é de resolução de equações exponenciais da matemática, tá? Então, 2 elevado a x igual a 16, quer dizer que x igual a 4, certo? Então, beleza, x igual a 4. Descobrimos que x igual a 4. Então, passaram 4 vezes esse valor. 4 tempos de meia-vida. Então, 15 dias vezes 4. Quanto tempo que passou? 60 dias. Ok? Achamos o valor x, que é o número de vezes que esse tempo de meia-vida passou. Passou 4 vezes, então foram 4 vezes 15, 60 dias. Esse é o jeito utilizando a equação que você vai precisar resolver através de equações exponenciais da matemática. Tem um outro jeito que é super mais fácil, tá? Que é o seguinte. Você vai escrever aqui a massa inicial, certo? Eu faço por flechinha, tá? Vou colocar uma flechinha, inclusive, de outra cor aqui, pra ficar mais didático, mais bonitinho. Ó, 240. Quando passar um tempo de meia-vida, que é tipo 15 dias, né? Que massa que vai ficar? Não cai sempre a metade toda vez que passa um tempo de meia-vida? Sim. Então, de 240 vai para 120. Beleza, agora vai passar mais um tempo de meia-vida, mais 15 dias. Para quanto que vai essa massa? Ó, 240 divide por 2, 120, divide por 2, 60. Beleza, vai passar mais um tempo de meia-vida, 15 dias. Vai para quanto essa massa? Vai para 30, né? Sempre divide por 2 a cada tempo de meia-vida. Mais um tempo de meia-vida aqui, mais 15 dias. 30 divide por 2, 15. 15 gramas. Opa. Não chegamos exatamente no valor que ele tinha depois do experimento. Então, quer dizer, ó, do 240 até chegar no 15, são quantas vezes que deu o tempo de meia-vida? 1, 2,
3, 4 vezes. 4 tempos de meia-vida. Então passaram 4 tempos de meia-vida até chegar aqui nesse valor. Se cada tempo de meia-vida é igual a 15 dias, ó, 15 mais 15, 30. 30 mais 15, 45. 45 mais 15, 60 dias. Chegamos exatamente na mesma resposta. Ó. Descobrimos que são 4 tempos de meia-vida, x igual a 4. Ou seja, 4 vezes 15, 15 mais 15 mais 15 mais 15, 60. Então, dá exatamente a mesma resposta, com as mesmas informações, sem tirar nem pôr. Essas duas maneiras de resolução são maneiras válidas, tá? Essa aqui, se acostumando a fazer dessa forma, eu acho muito mais rápido e fácil, mas saber fazer dessa forma aqui te deixa mais seguro para exercícios mais complicados. Às vezes ele não te dá massa nenhuma e você pensar dessa forma aqui fica meio difícil. Então é bom saber fazer dos dois jeitos, tá? Por mais que eu acho que esse jeito aqui ele é mais proveitoso. Bem, vamos para o exercício 9.2. 9.2. Vou ler aqui, tá? Que é o exercício lá da UERN, Rio Grande do Norte. O Brasil possui uma das maiores reservas mundiais de urânio, o que permite o suprimento das necessidades domésticas a longo prazo e uma possível disponibilização do excedente para o mercado externo. O urânio é a garantia do futuro com energia, de desenvolvimento planejado, se encontra inserido nas necessidades do século XXI. Isso aí é lá do INB do governo. Beleza. Sabendo-se que o tempo de meia-vida do isótopo radioativo do urânio, que tem massa 238, é igual a 4,5 bilhões de anos. Ó, que louco! 4,5 bilhões de anos é o tempo de meia-vida dele. Qual seria o tempo necessário para que ele perdesse 87,5% de sua atividade, ou seja, de sua massa? Dá para associar a atividade radioativa dele com a massa, né? Porque quanto mais massa, mais emissões radioativas. Então, quando ele fala perder atividade radioativa ou perder o número de emissões, ele está relacionando diretamente com o número de partículas, tá? O número de átomos. Então, para ele perder ali 87,5% dos átomos, quanto tempo que vai passar? Bem, resumindo, são 4,5 bilhões de anos para cada tempo de meia-vida. Ele perdeu 87,5% de sua massa. Quer dizer, ele tinha 100% inicial, certo? Ele perdeu 87,5%. Quantos por cento que ainda sobra da massa dele? Fazendo a subtração, ó, sobra ainda 12,5% da sua massa. Dá para utilizar esse método aqui, ó, das flechinhas, de ir vendo o tempo de meia-vida um de cada vez para chegar na resposta desse exercício? Com certeza. Vai ficar assim, ó. Inicialmente, a gente está falando em porcentagem, né? Então vamos colocar aqui, inicialmente tinha quantos por cento? 100, né? Aí vai passar lá um tempo de meia-vida, que é 4,5 bilhões de anos. E aí vai ter quantos por cento da massa? Apenas 50%. Aí vai passar mais uma vez 4,5 bilhões de anos. E aí vai sobrar quanto? 25% dessa massa. Aí vai passar mais 4,5 bilhões de anos. E aí vai ficar 12,5% da massa inicial. Opa. Não chegamos onde a gente queria? Sim. Quantos bilhões de anos que se passaram, então? Ó, foram 3 tempos de meia-vida, né? Cada um deles vale 4,5 bilhões. 4,5 mais 4,5 é 9. 9 mais 4,5 é 13,5 bilhões de anos. Tem uma resposta sim? Vamos ver. Resposta letra D. 13,5 bilhões de anos. Ah, só uma coisa. Aqui eu não falei qual a alternativa, né? No número 1, ó, deu 60 dias, tinha dado 60 dias. E a alternativa correta é a letra C. Tá, ó, 60 dias. Nesse aqui, a resposta foi 13,5 bilhões de anos. Alternativa, letra D. Letra D, ok? Bom, eu quero fazer o exercício 9.12 lá da Federal, pra gente finalizar, tá? Esse aqui é bem extenso o texto. 9.12, Federal do Paraná, página 6. Bem, o FPR. O elemento carbono existe na natureza em 3 tipos de isótopos, a saber, o carbono 12, 13 e 14. A espécie carbono 14, quando eu falo carbono 14, eu quero dizer carbono de massa 14, porque o que diferencia um isótopo do outro, pelo que você está percebendo nesse texto, é apenas a massa, certo? Então, os isótopos, eles são isótopos porque eles são do mesmo elemento químico, têm o mesmo número atômico, e o que diferencia eles é a massa. Então, quando eu falo isótopo do urânio 235, eu quero dizer urânio de massa 235, porque tem urânio de massa 238. Tem carbono de massa 12, tem carbono de massa 13, carbono de massa 14. Então, quando eu falo carbono 14, quero dizer carbono de massa 14, ok? Então, a espécie carbono 14 reage com o oxigênio atmosférico, formando dióxido de carbono marcado.
que é absorvido durante o processo de fotossíntese pela qual se opera a incorporação à cadeia alimentar. Quando ocorre a morte de um organismo fotossintetizador, cessa a incorporação de CO2 marcado. A partir desse instante, o teor de carbono 14 passa a decrescer devido à reação de desintegração radioativa mostrada a seguir, que é essa. O carbono emitindo uma partícula beta e se transformando em nitrogênio. E tempo de meia-vida disso aí, ou período de semidesintegração, né, são sinônimos, 5.600 anos. O tempo de meia-vida é representado por T meio, e a simbologia XZA corresponde a Z número atômico, A número de massa, X é o símbolo do elemento químico. A técnica de datação com carbono 14, né, com carbono radioativo carbono 14, é baseada no conhecimento acima e tem sido muito utilizada para determinar a idade de plantas fossilizadas. Considerando essas informações, é correto afirmar o quê? Bom, toda essa história aí a gente vai estudar mais pra frente, tá? Vai ter uma aula pra gente falar sobre isso. Então não se preocupe, a gente vai falar sobre datação geológica, a gente vai falar sobre a utilização do carbono 14, sobre a incorporação dele na cadeia alimentar, sobre a desintegração dele após a morte do organismo. Tudo isso aqui que esse exercício da Federal te falou é um spoiler de uma aula que virá ainda nessa apostila da Química E, tá? Mas a gente não vai precisar dela não para resolver, tá? A gente consegue resolver só com essa aula aqui. Olha, número 1. Após 5.600 anos, não existirá mais o carbono 14 na Terra. Quê? Meu, nada a ver isso. Não faz o menor sentido. Se você tem lá 100 gramas de carbono 14, certo? Depois de 5.600 anos vai ter quantos gramas? 50. Não vai cair a metade, se é o tempo de meia-vida? Vai cair metade. Não vai sumir ele da face da Terra. Vai cair metade da massa que tinha. Enfim. Então a primeira está errada. Nada a ver. Segunda. O nitrogênio 714 apresenta igual número de prótons, elétrons e nêutrons. Bom, vamos ver. Nitrogênio 714. Quantos prótons ele tem? 7, né? Quantos elétrons ele tem? Se ele é um átomo, 7 também, porque esses dois valores para um átomo são iguais, né? Porque ele é neutro. Para dar 14 de massa, 7 mais quanto que dá 14? O número de nêutrons é 7. Então ele tem 7 para nêutrons, prótons e elétrons? Sim. Então a 2 está certo. Cadê? 4. As espécies carbono 12, 13 e 14 apresentam-se com diferentes números de prótons? Bom, os carbonos 12, 13 e 14 eles têm 6 de número atômico. 6 prótons cada um. Por isso eles são carbono, porque eles têm 6 de número atômico. Se eles tivessem um número atômico diferente, seria um outro elemento químico. Não seria mais carbono. Então ele diz que o número de prótons é diferente? Não, o número de prótons é igual. Eles são isótopos. P de prótons, lembra? Isótopos. O que muda deles vai ser o número de nêutrons, aí a massa vai acabar dando diferente. Mas o número de prótons deles é igual. Então a 4 está errada, nada a ver. 8. Uma partícula beta tem característica de massa e carga semelhante do próton? Ó, partícula beta. Lembra que ela é um elétron que sai do núcleo? Quando um nêutron é desintegrado, forma um próton, e esse elétron que sai do núcleo é a partícula beta. A partícula beta tem carga negativa, cara. O próton tem carga positiva, então não tem nada a ver. Essa aqui também está errada. Ela se assemelha a um elétron, né? E não a um próton. 16. A reação acima está incompleta, pois o carbono apresentado como reagente não aparece no produto. Ó, tem carbono no reagente, mas não tem no produto. Isso quer dizer que ela está incompleta? Não. Isso quer dizer que ela não é uma reação química. Nas reações químicas, precisa ter os mesmos átomos no começo e no final em mesma quantidade. Nas equações nucleares, como é o caso aqui de uma equação radioativa, de um processo radioativo, isso não é verdade. Tipo, os elementos realmente se transformam de um no outro. Então tinha carbono, mas ele emitiu uma partícula beta e se transformou em nitrogênio. Isso não quer dizer que isso aqui está incompleto. Quer dizer que não é uma reação química, é uma reação nuclear. Tá? Então a 16 está errada. Ela não está incompleta, está certinha. E 32, a amostra de uma planta fossilizada que apresenta teor de carbono 14 igual a 25% daquele encontrado em um vegetal vivo apresenta a idade de 11.200 anos. Então, olha, 32, né? Tem 25% de algo que tinha inicialmente. Quantos tempos de meia-vida passaram? Vamos ver. A planta inicialmente tinha 100%. Depois caiu metade, deu 50%. Depois caiu metade, deu 25%, certo? Quantos tempos de meia-vida passaram? 1 para chegar no 50%, mais 1 para chegar no 25%. Para o carbono 14, quanto vale o tempo de meia-vida? 5.600 anos. Então, passaram quantos anos para a planta ter 25% ali da sua massa de carbono 14? 5.600 mais 5.600 dá 11.000 e...
200 anos. 11.200 anos. Então a 32 está certa? Sim, passaram 11.200 anos. Ou seja, 2 tempos de meia-vida para dar 25%. Beleza? Então você marca o quê? 2 e 32 e ficamos lá com o somatório 34, ok? Galera, bons estudos para vocês. Nos encontramos na próxima semana. Até mais. Tchau!